Um, dois, voz, 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 voz que falo, voz a quem me endereço, voz que me assombra, voz que me ouça, olhe onde eu estou. Gostaria de agradecer o tempo de vocês. Agradeço a Alice Casimiro Lopes e a Ellen Gregor Araújo pela organização deste evento e pela confiança em mim para fazer parte. Agradeço também à Casa Dirce e a todos que tornam tudo isso possível. Como se fosse possível responder, afinal, se é possível ensinar qualquer história, começo pelo fim, o que talvez estaria numa resposta final, a afirmação do sim, o duplo sim da hospitalidade incondicional. Mas até agora, apenas repeti o título, o começo anunciado de um texto, e uma pergunta como começo: é possível ensinar qualquer história? Ou, seguindo o tema da minha pesquisa, é possível inventar qualquer história? Depois de começar com uma pergunta, o questionamento não tem fim. Mais uma resposta chega, mais um fim é deixado. Caberia imaginar, no momento da enunciação deste texto, em qual contexto político esta pergunta é feita. Quais respostas são possíveis, são necessárias, são desejadas nesse contexto? Como afirmar o poder de inventar qualquer história diante de lógicas discursivas que atravessam e condicionam entendimentos sobre a educação e sobre a história na educação? Ainda mais, é adequado investir na possibilidade de inventar qualquer história em contextos de fake news, negacionismo e pós-verdade? Quero partir desta encruzilhada com uma ideia que também deverá estar no fim. Pensar a hospitalidade em história e educação, tentando ir além de responder diretamente à questão, como se fosse possível apresentar uma resposta certeira e definitiva, e seguir no caminho de responder não um simples sim, e sim afirmar o questionamento se é possível inventar qualquer história. Para isso, proponho tanto pensar história como invenção, quanto contar histórias como invenção na performatividade do professar história. Dividirei a trajetória desta apresentação em 3 momentos para pensar sobre a história, sobre educação e sobre performatividade da hospitalidade e da invenção em contextos de educação. Continuo, então, pelo fim do começo, pelo fim do título, pela história. Penso sobre o chamado acontecimento histórico e sua possibilidade de associação com a ideia de verdade, de uma verdade histórica. E apesar de muitos verem essa relação como obrigatória ou necessária, o que pretendo fazer é desconstruir tal relação. Não é uma questão de simplesmente afirmar que uma verdade absoluta não existe. É mais do que isso. É sempre mais do que apenas mais. É também buscar operar ideias na sua própria apresentação escrita, registrada, performada. Como na frase anterior, novamente considerando a leitura de um carioca, parecendo a repetição da mesma palavra aí, e que produz sentidos outros na sua leitura escrita ou considerando a linguagem falada. Tentar falar sobre história a partir de um aporte pós-estruturalista e pós-fundacionalista diz mais respeito sobre operar ideias sem buscar uma origem ou apontar uma solução. Mesmo que pensada como construída, contingente, sob disputa, apontar um início ou um fim como uma possibilidade possível ainda pode ser visto como resquícios dos efeitos de um estruturalismo e de operação da condicionalidade. Porém, mesmo afirmando o impossível, a impossibilidade de uma origem ou uma finalidade, é necessário operar como se fosse possível, ficcionalizando e investindo em origens e fins, mesmo que sem nenhuma garantia. Nesta repetição e neste jogo, há uma vontade de pensar tanto a história como resposta curricular, quanto a história como resposta à alteridade. Assim, deixo esta ideia como um trabalho na encruzilhada da história com a educação. Falo de história como forma de falar de mim, eu, doutor em educação, eu, professor de História de Ensino Fundamental em escolas públicas.
Repito sempre que ensino responsabilidade e comprometimento. Estas palavras mesmas sempre se apresentavam nas minhas falas. Coincidência? Talvez. E poderia também ser considerada como invenção performática ao fazer um exercício autobiográfico para responder a esta apresentação. E aqui já deixo uma nova intenção. A questão da história pensada através do cruzamento com a educação não deve ser, ou não deveria apenas ser, sobre comprovar o que aconteceu, e sim, principalmente, responder contextualmente à chegada do outro, fazendo justiça à sua singularidade. Por isso, invisto em entendimentos sobre operar a história em contextos educacionais e escolares como invenção, através da apresentação e da responsabilidade sobre a questão. Pode-se inventar qualquer história? A demarcação da questão da invenção no espaçamento escolar educacional já pode ser considerada um exercício sobre a questão contextual em toda invenção. Mas essa separação, essa localização também só existe nessa apresentação de ideias. Opero a história como resposta curricular, como responsabilidade diante da contextualidade radical do professar história, como uma tentativa de não restringir essa ideia ao campo disciplinar e historiográfico. E aqui estou considerando o currículo de maneira ampla, mas ainda como algo identificável. E antes de falar sobre currículo como contextualização radical, falarei sobre história como invenção na dimensão curricular. E falo de dimensão curricular para levar em consideração, sem a intenção de dar conta, ideias como currículo de história e história no currículo. Um efeito esperado desse movimento seria o deslocamento de uma exigência de verdade, de tentativa de localizar a verdade na história ou a verdade da história. Resumidamente, uma tentativa de deslocar a centralidade de ideias que operam efeitos de fundamentos em contextos educacionais. Em Mal de Arquivo, Derrida apresenta sua leitura sobre a questão do local e da verdade como uma questão de começo e de comando. Se relacionam à questão do arquivo e a sua relação com a ideia de história. Os arcontes, nome que guarda as mesmas origens do nome arquivo, eram os responsáveis na Grécia Antiga por guardar os arquivos e, por extensão de nome, de lugar e de propriedade, tinham também o direito, a competência e o poder de interpretar os arquivos. Depositados sob sua guarda, esses documentos diziam de fato a lei, evocavam a lei e convocavam a lei. Dessa maneira, argumenta que a questão da política do arquivo atravessa a totalidade do campo político e determina a política como coisa pública, a tal da res pública, não havendo nenhum poder político sem controle do arquivo. Enquanto que a democratização efetiva se mediria sempre por algo essencial, a participação e o acesso ao arquivo, a sua constituição e a sua interpretação. Ao contrário, as ofensas à democracia seriam medidas pelo que poderíamos chamar de arquivos interditados. Tais interdições, como apagamento, como esquecimento, podem ser interpretadas como tentativas de guardar, de arquivar a violência constitutiva de toda presença, de toda história, de toda verdade. Mas essa violência é também vulnerabilidade, porque qualquer origem, qualquer presença, qualquer apelo a si, já expõe a não plenitude de uma presença que se viola como violência no movimento de distanciamento para referenciar-se a si mesma. Como não é possível a plenitude de um si mesmo fora do jogo de repetição e diferença, todo endereçamento de verdade, toda afirmação se move pela violência de seu desejo de presença e pelo desejo de guardar a vulnerabilidade de sua relacionalidade constitutiva à sua ausência, ao outro, à alteridade. Desde o princípio, desde a verdade como princípio, o que se dá é a repetição de uma referência e não sua presença. Esse princípio da repetição é o que, por um lado, comanda o desejo de uma origem, de uma apreensão de uma presença, e, por outro, já torna tal desejo impossível. A polarização em torno do Estatuto da Verdade como presença pode ser considerada
herdeira de uma série de escritos sobre o desencantamento do mundo moderno e o questionamento das grandes narrativas que explicariam definitivamente o mundo e a realidade. Não quero insinuar que essas questões estão relacionadas de maneira casual. Não acredito nisso, mas mesmo em entendimentos sobre a verdade como uma produção de sentido, como uma invenção, as disputas sobre uma dada verdade podem se dar na criação de uma nova verdade, que seria mais inclusiva, mais justa, mais democrática, mas ainda operando ideias como fundamentos, mantendo em cena o jogo da exclusão que possibilita que um particular se universalize em torno de uma ideia de verdade, criando significantes vazios que projetariam a ação esperada e necessária, como as ideias de democracia, cidadania, liberdade, igualdade, autonomia, emancipação, ou qualquer outra que se apresente como um fundamento ou finalidade. Trabalho com o pensamento de que esses significantes vazios são apenas efeito da positivação de uma origem guardada como arquivo e esquecida de sua relacionalidade constitutiva. A partir daqui, é possível fazer um caminho reverso. A questão do arquivo não diz respeito simplesmente ao passado, e sim diz respeito ao futuro, porque põe em questão a chegada do futuro como uma experiência de expectativa e de promessa. Esse deslocamento pode ajudar a entendermos arquivo como promessa e, por relação, história como promessa. Essa ideia de promessa como abertura para o futuro, para o porvir, guarda relação temporal com a ideia de verdade, da verdade como forma de dizer o passado, como forma de dizer o que foi e o que é. Pensar a verdade e a promessa na encruzilhada que apresentei faz tremer até mesmo certas perspectivas que poderiam insinuar que a história sempre aponta para um futuro. O deslocamento que tento fazer, mais do que apontar uma possibilidade como direcionamento de um futuro possível, tenta apresentar e operar a ideia de futuro como abertura para o porvir. Mesmo essa abertura não se trata de um momento de decisão, como um abrir-se para essa abertura ou um preparar-se para essa abertura. A abertura de que falo diz respeito ao espaçamento constitutivo do movimento da relacionalidade e, como tal, é da ordem da indecidibilidade. A partir desse momento, na minha argumentação, relacionarei a ideia de promessa com a ideia de professar, como questão de testemunho e como questão de compromisso, que promete dar um penhor, empenhando a sua própria responsabilidade, como forma de enfatizar o valor performativo de uma declaração que professa prometendo. O professor, assim, poderia ser pensado como aquele que professa, como aquele que faz uma promessa de responsabilidade comprometendo-se. Nesse entendimento, professar uma história como promessa poderia ser também sobre investir num comprometimento radical de responsividade diante do outro. Pelo menos duas respostas serão desenvolvidas diante desse entendimento. A primeira será apresentada a partir da aproximação entre entendimentos de educação com a ideia de hospitalidade incondicional. Outra resposta para essa questão será apresentada em torno da ideia de invenção como movimento relacional que inventa o outro como invenção de si mesmo, da mesmidade. Um pensamento que pressupõe a primazia da alteridade absoluta diante de um eu, de um si mesmo, produzido como invenção na performatividade de sua apresentação. Reconheço o risco de todo discurso ser excludente e normatizante, e assumo o risco da existência de discursos intencionalmente produzidos, operando ideias excludentes e contestando discursos socialmente legitimados em torno de uma ideia de verdade, como ciência, religião, política. Eu não desconsidero isso. Assim, diante dessa encruzilhada, farei um trabalho historiográfico sobre o revisionismo e o negacionismo no campo da história, para, ainda assim, insistir no investimento radical de entendimentos de história como invenção em contextos educacionais. O que hoje se entende como pós-verdade e negacionismo
pode ser entendido como efeito colateral de operar ideias como fundamentos, porque discursos que negam a verdade são produzidos fazendo uso dos mesmos recursos argumentativos usados para produzir discursos legitimados sobre uma verdade. E nesse caminho, o que vemos são disputas em torno da verdade, tomada como uma existência em si mesma. Porém, o estatuto de verdade não é diretamente deslocado, e o que vemos são disputas em torno dos recursos que legitimam a autoridade de uma verdade. Longe de associar o discurso científico com discursos negacionistas, o que pretendo questionar são as tentativas de seguir operando uma ideia de verdade em si, para responder discursos negacionistas. A questão da mentira é parte constitutiva da questão da verdade. Concordo com Duque Estrada quando ele afirma que o obstinado desejo de verdade não converge para reparar, mas sim para prolongar e mesmo acirrar a destrutividade em curso da chamada vida social. O autor indica que deveríamos dizer valor de veracidade no lugar de desejo de verdade, pois, seguindo a leitura de Derrida, a mentira não seria o oposto da verdade, e sim da veracidade. Esta distinção é feita para trazer a questão da intenção para a discussão, tanto no querer dizer a verdade, da veracidade, quanto no querer dizer da mentira, que não se confunde com o dito da mentira. Dessa maneira, mente-se apenas para o outro com tal intenção, nunca para si mesmo, pois o mentiroso é sempre alguém afirmando que está dizendo a verdade. E é a partir dessa diferenciação que Derrida aborda as ideias de mentira política e mentira na política nos textos de Coiré e Arendt, e traz a problemática do testemunho, como aquilo que se distingue absolutamente da prova ou do arquivo. O testemunho como um ato que sempre implica promessa ou juramento performativo. Reconheço que, mais do que apresentar fatos sobre falas negacionistas, é importante pensar na comitiva do revisionismo sobre esse acontecimento. Quais demandas articuladas por exclusões antagonistas estão vindo? E, seguindo ao lado de quem se opõe ao negacionismo e de tudo que vem junto com ele, não pretendo responder a uma imaginada origem do discurso negacionista ou sua possível derrota, mas tentar responder a discursos que se posicionaram contra o negacionismo, colocando-me como herdeiro justamente nesse movimento de endereçamento a eles, e não a quem eles se endereçam. Nesse ponto até onde eu trouxe a discussão sobre a história como resposta curricular, enxergo uma possibilidade de aproximar a ideia de história como resposta à alteridade, articulada à ideia de história como invenção. E escrevo sobre invenção como sendo da ordem da fábula, do mito, como intervenção inaugural, que insere uma desordem no ordenamento das coisas e na ideia de ordenamento das coisas. Invenção não é da ordem do natural ou do espontâneo, como descoberta, como revelação de uma existência em si mesma. Toda assinatura de uma invenção leva consigo, constitutivamente, a assinatura do outro, uma contra-assinatura como reconhecimento, que tem lugar através de um evento, um acontecimento inaugural e um advento, uma aventura, uma inauguração para o futuro de uma possibilidade ou de um poder que permanecerá à disposição de todos. E advento deve ser, por causa do evento de uma invenção, seu ato de produção inaugural, que, uma vez reconhecido, legitimado, contrassinado por um consenso social de acordo com um sistema de convenções, precisa ser válido para o porvir. Ele apenas receberá seu status de invenção, além disso, na medida em que essa socialização da coisa inventada é protegida por um sistema de convenções que irá, ao mesmo tempo, garantir a sua inscrição numa história comum, seu pertencimento a uma história, a uma cultura, uma herança, um patrimônio, uma tradição pedagógica, uma disciplina, uma cadeia de gerações. Por isso, invenção começa por ser suscetível à repetição, à exploração, à reinscrição. O que tento abordar nesse texto não seria diretamente efeitos de invenções escritas numa história comum, e sim o começo da invenção,
como se isso fosse possível de fazer. Não o começo da invenção como a origem do que foi inventado, como a localização do acontecimento inaugural de sua invenção, e sim sua suscetibilidade constitutiva à repetição e como acontecimento que produz a si, falando desse si, numa estrutura relacional que não produz presença a esse si mesmo. Esse movimento constitutivo faz com que o advento de um si seja sempre adiado, projetado, ao precisar apresentar esse si através da estrutura do falar ou escrever desse si mesmo como um outro, e assim necessitando do outro da alteridade para produzir uma mesmidade, o si mesmo. Enxerga uma grande potencialidade dessas ideias para um pensamento educacional compromissado em responder, fazendo justiça à singularidade do outro, principalmente quando Derrida afirma que um falar de si mesmo em tal discurso estaria tentando ganhar reconhecimento de uma comunidade pública, não apenas pelo valor de verdade em geral do que é apresentado sobre o sujeito da invenção, a invenção da verdade e a verdade da invenção, mas, ao mesmo tempo, pelo valor operativo de um aparato técnico daí em diante disponível para todos. Dessa maneira, tratando a invenção da verdade relacionalmente com a verdade da invenção, penso formas de responder ao discurso negacionismo, intentando fazer justiça à alteridade e à singularidade do outro, não necessariamente afirmando que tal discurso tenta excluir, mas operando a iterabilidade constitutiva de toda a criação, para além da lógica de exclusão que não se encerra ou se complementa na lógica afirmativa. Esse pensamento se move pela tentativa de responder à pós-verdade para além da verdade, num duplo gesto de execução da verdade, como apresentação e morte de uma presença que não existe em si mesma e se mostra, se faz vulnerável ao outro ao precisar de sua relacionalidade para apresentar a si, para fazer-se presença e fazer-se sujeito. Nesse caminho de falar da história como invenção, na intenção de fazer justiça ao outro, o que está em jogo é pensar formas de responder e acolher a alteridade no acontecimento educacional, tanto na ordem do outro como sujeito estudante, quanto na ordem do outro qualquer que atravessa e constitui todo o advento de um acontecimento. Por isso, opero com a noção derridiana de hospitalidade incondicional como forma impossível de se fazer justiça à alteridade. Fazer justiça à alteridade é afirmar o acontecimento, o evento, aquilo que chega. Um pensamento afirmativo do duplo sim, que afirma e que recebe e afirma o encontro, a relacionalidade constitutiva com a alteridade. Quando se diz sim ao que chega, é preciso que a repetição do sim esteja imediatamente implicada. Se me dirijo ao que chega, seja em corpo, seja em língua, já estou na ordem da materialidade, da condicionalidade, da comparação, isto é, se o que chega fala a minha língua, as formas de percepção do corpo, tudo isso já está na ordem do cálculo. Como se fosse possível falar dessa maneira, arrisco dizer que o eu da hospitalidade reafirma aquilo que chega, antes de toda condicionalidade, ao dizer sim ao que chega indecidivelmente, ao dizer sim ao porvir. Mais do que um ato de vontade, uma decisão, esse sim reafirma nossa condição relacional e nossa vulnerabilidade diante da alteridade. Porém, a singularidade absoluta do que chega também não se encerra na cena do encontro. Tal singularidade não é uma manifestação da materialidade do outro que chega, antes mesmo da subjetivação do sujeito. Esse outro que chega como possibilidade de manifestação de uma subjetividade já está inserido na ordem da materialidade e principalmente de uma materialidade subjetivável na lógica do humanismo e de uma metafísica da presença. A singularidade absoluta é também a ameaça absoluta, a incerteza, e se o que vamos acolher, e mesmo se o que estamos acolhendo, representa ou representará uma ameaça. Essa possibilidade é constitutiva e assombra toda a ideia de origem, desde a origem, porque quem acolhe não é um sujeito em si mesmo,
e esta ideia de sujeito constitui-se apenas como e na resposta ao encontro e acolhimento dessa singularidade, o duplo sim. É na relacionalidade e na impossibilidade da hospitalidade que é possível pensar a chegada do outro, o porvir, e nesse movimento a constituição de um eu que recebe, um sujeito que se constitui em resposta, como resposta à alteridade. Colocando a constituição do sujeito nesse espaçamento, nesse intervalo indecidível de resposta, a única resposta possível desejada ao que chega é o sim, é a sua afirmação, repetida, reiterada, porque atentar contra a alteridade é atentar contra possibilidades indecidíveis de subjetivação. Nesse encaminhamento, inauguro o segundo momento deste texto, trilhando a teoria de currículo para produzir deslocamentos em entendimentos de educação. Seguindo esse entendimento, tento problematizar as associações entre pensamento da incondicionalidade com operadores como conhecimento e ensino-aprendizagem, colocando estes operadores num momento posterior ao momento inaugural da educação. É como se eu estivesse querendo salvar o nome da educação, o nome educação, ao não querer confundir ou mesmo aglutinar seus sentidos com ensino ou aprendizagem, ou qualquer outro operador condicionalizante, instrumentalizante. Considerando a herança anglófona do pensamento curricular no Brasil, é possível fazer uns exercícios de tradução que talvez ajudem a situar a questão do ensino. Professor e ensino na língua inglesa possuem a mesma origem, teacher e teaching. Dessa maneira, qual seria o lugar do professor, teacher, numa escola que não ensina, teach? Não acho que seja possível definir um nome mais adequado para o que quer que seja, mas acho interessante o exercício interpretativo possível usando o nome professor. Essa palavra também existe na língua inglesa com sentido semelhante, mas usada mais comumente para se referir ao professor universitário, o professor, o que só por isso seria interessante para pensar que tipo de prática docente tem autoridade para professar além de ensinar. Nesse sentido, ensino pode ser considerado como algo que vem do professor, como apresentação ou disseminação de um conhecimento. Em contrapartida, a aprendizagem seria como a apropriação ou produção desse conhecimento. Independente do sentido ou da direção do ensino ou da aprendizagem, na ideia do ensinar aprendendo ou aprender ensinando, essas ideias já estariam operando posições de sujeito. E penso que tais posições só ganham existência na relacionalidade inaugural da hospitalidade incondicional. E se eu tento associar a educação a esse momento, é por considerar que tudo que segue daí já está na ordem da condicionalidade. A hospitalidade pode ser pensada também como decisão, sem cair de volta numa centralidade do sujeito, se considerarmos que toda decisão acontece em momentos indecidíveis, imprevisíveis, indeterminados. Dessa maneira, uma decisão digna desse nome, assim como a hospitalidade incondicional, deveria esgarçar e, por consequência, interromper toda a trama do possível. O que não quer dizer, também, tornar o impossível possível, porque a impossibilidade sempre habita como ameaça toda possibilidade. Essa decisão indecidível de acolher incondicionalmente o outro em mim mesmo, como movimento de constituição de uma subjetividade, de uma identificação, é uma maneira de tentar dizer que a minha decisão é sempre a decisão do outro em mim. E sou, de certa maneira, passivo nessa decisão, pela minha vulnerabilidade diante da alteridade que constitui a mim. A forma como nos endereçamos à alteridade, nessa relacionalidade do acolhimento, é da ordem da promessa. Desde que me dirijo ao outro, já estou na ordem da promessa. No entendimento do pensamento derridiano, essa promessa também é assombrada pela ameaça, pelo risco de não ser cumprida ou de ser traída. Na verdade,
uma promessa deve ser ameaçada pela possibilidade de ser traída. Caso contrário, é previsão, é predição, é cálculo. Mas todo cálculo, toda previsão, toda projeção falha diante do advento do porvir. Por isso, essa ameaça que paira sobre qualquer promessa não é má. Ela é a sua sorte, a possibilidade do bom cumprimento da promessa. E assim como a hospitalidade ineterminável da repetição do sim, a promessa é também assombrada pela indecidibilidade. Como todo meu texto parte do pensamento sobre educação e currículo, é possível especificar um pouco alguns endereçamentos e heranças a partir do pensamento de outros autores que buscam responder à questão da educação através de leituras pós e operando ideias como conhecimento e ensino-aprendizagem. Mesmo consideradas de maneira aberta ou contingente, insisto que estas ideias operam condicionalidades que acredito estarem para além da educação, para além do momento inaugural da educação como hospitalidade, e por isso, para além desse nome. Ao afirmar que ensino-aprendizagem vem depois da educação, pretendo dissociar este nome de qualquer ideia condicionante. Por isso, essa separação pretende evitar afirmações que tentem dizer que educação também é ou pode ser considerada como ensino-aprendizagem. Esse endereçamento leva até o pragmatismo de John Dewey como referência influente no pensamento educacional brasileiro, tanto de maneira direta, através da ação do movimento Escola Novista, na organização de uma referência teórica e na criação de políticas públicas educacionais, quanto em entendimentos de educação que buscam responder a ideias de instrumentalidade, de utilidade, de finalidade, como se a educação servisse ou devesse servir para alguma coisa. Ainda assim, é importante pontuar que pensar a educação como hospitalidade não quer dizer que a finalidade da educação é a hospitalidade, e sim quer dizer que a educação, primeiramente e inauguralmente, diz respeito à relacionalidade. A relacionalidade é positivada quando o nome educação é associado a alguma questão para além do momento relacional da educação, como educação e democracia, educação e autonomia, educação e cidadania, para ficar apenas em associações comuns com nomes que operam ideias como fundamento. Essa positivação não é necessária nem originária, e como meu foco está na relacionalidade, é preciso diferenciá-la daquilo que apareceria após e para além desses entendimentos de educação, de modo não necessariamente constitutivo. Essa perspectiva teórico-metodológica, operando a ideia de hospitalidade associada ao currículo e à história, tenta responder performativamente através da ideia de invenção, e assim responder também à questão mobilizadora deste texto. Afinal, é possível ensinar, inventar qualquer história como forma de responder à chegada do outro. O foco não é o invento inventado ou modos de inventar, como uma materialidade, como uma história ou uma educação a ser inventada. A questão é sobre a inventividade da invenção. Por isso, essa história inventada como invenção é mais sobre tropeços e gambiarras do que sobre descobertas e soluções. Pensada dessa maneira, a invenção é da ordem da performatividade e da promessa. Nessa mesma intersecção, é possível aproximar a ideia de professor como profissão que performa, que professa, um compromisso de responder ao outro. Para responder à pergunta do título, não acredito que baste dissecar e falar sobre os nomes escolhidos para compô-lo, como se eu começasse uma afirmação sobre o possível risco, sobre o possível como o risco do poder e como se eu começasse uma afirmação sobre o possível como o risco do poder e para o poder. Por isso, afirmar uma possibilidade que não seja a positivação de um possível que encerraria o poder é afirmar a sua impossibilidade. É preciso também um momento de responsabilidade diante dessa questão. E essa resposta também deverá apresentar sua inventividade desde o início, em sua dependência com a alteridade, na tentativa de não fazer referência a uma ideia de referencialidade do acontecido, ou de exemplaridade, como um possível de acontecer.
talvez por ser eu um professor falando do professar, uma quase autobiografia, uma autobiografia da incompletude se insinuaria em minha escrita, em minha apresentação, mas esta se direciona ao caminho de uma teorização incondicional do currículo. A partir da ideia de Derrida de uma universidade sem condição, penso também uma escola sem condição para considerar as possibilidades de pensamento, levando em conta o próprio risco desta incondicionalidade, o risco de entregar-se sem opor resistência, tanto por não estar na dependência de condição alguma, quanto por faltar-lhe o poder. Penso o poder aqui justamente como derivação da condicionalidade, o poder condicionar um sentido. A intenção é pensar as ideias de escola e condição combinadas em direções diferentes, para tentar responder a espectros de entendimentos sobre a situação e o papel da escola e do professor, sempre marcados discursivamente por uma lógica fantasmática, de uma falta a ser suprida, de uma ameaça a ser solucionada, um risco a ser controlado, de uma desigualdade que precisa vir a se tornar igualdade, uma exclusão que precisa ser incluída, relacionando a promessa de uma completude na expectativa de antecipar, controlar, garantir o porvir. E se eu tentasse responder neste texto esse discurso espectral, como Macbeth responde ao fantasma do seu pai, como Simba responde ao Mufasa, como se eu estivesse inventando histórias e metaversos, nos quais um tal discurso teria chegado e sido respondido da maneira como se apresenta na escrita desse texto. Seria ficcionalizar o entendimento de uma história como ficção, respondendo ao outro na escrita do texto para tentar operar a ideia de invenção, como invenção do outro e invenção de si mesmo. E se for tudo isso sobre o risco e sobre a ameaça e sobre o risco da loucura e do delírio. E se for justamente sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Faço uma aposta na possibilidade de contestação da confiança nos sentidos, no corpo, numa certa ontologia e numa materialidade ôntica, para determinar qual realidade seria mais real. Acredito que o que me salva de me perder em mim mesmo é sendo professor. Não é exatamente o eu professor que performa uma aula, é também. E também é sendo esse professor que aqui se apresenta como invenção para falar de um professor que poderia ser considerado permissível, não por deixar-se fazer qualquer coisa em sua aula, não que isso seja um problema, porque pode ser isso também, mas por efeito de entendimento da impossibilidade de reconciliação, de salvação, de solução, mesmo como promessa. Acho importante pontuar esse movimento de responder à política e de responder ao currículo como maneira de responder à teoria, entendendo essa teorização como responsabilidade contra uma cultura de testagem e controle da educação, teorizando sobre rastros relacionados ao tema da escola e do professor. Este texto, então, não pretende se apresentar como forma adequada do professor responder à chegada da alteridade que o constitui. A partir do investimento radical na ideia de invenção do impossível como única invenção impossível, a intenção é colocar a relacionalidade no centro de toda questão e de toda manifestação. E se for possível pensar numa ideia de centro dessa maneira, a própria ideia de centro estaria desajuntada, e a própria ideia de um eu autor, que apresenta a sua intenção, também como se eu existisse em mim, ou como se um eu existisse em mim, como se um mim existisse em si, mas lá onde esse si pudesse ser pensado como centro, onde está e de onde a origem é emanada, estaria a relacionalidade que difere, que identifica e desidentifica. Não é um discurso identitário, mas não é possível pensar sobre mim fora de processos de identificação. Ele também enfrenta e atravessa toda a importância dada ao discurso do professor como protagonista, como herói, que expressaria a solução para a educação, como na dimensão beatífica da fantasia, na lógica fantasmática do discurso, como aquele discurso que promete a completude assim que o obstáculo nomeado ou implicado seja superado. Essa ideia se manifesta em discursos instrumentalistas, tanto de viés crítico emancipatório,
quanto tecnicista mercadológico, nos quais se pressupõe uma possível adequação entre a ação do professor e as políticas curriculares. Ela se apresenta como uma responsabilidade desresponsabilizante, porque se existe um projeto, um método, sua conclusão seria uma mera ação de aplicação, transposição, e a falha, desconsiderada como constitutiva de toda a relacionalidade, passa a ser a responsabilidade do professor, que, ao responder a essas demandas, identifica e localiza essas falhas em outros momentos e em outros locais. Proponho pensar o professor como o operador da autoria, para além do voluntarismo deliberado, de fazer emergir a autoria, a subjetivação, se colocando como executor da presença, operando e matando a autoria, ao falar da autoria como invenção impossível e invenção do impossível. A relacionalidade que torna distinguível a própria intenção deve ser apresentada e repetida em seu próprio risco constitutivo de falha. A mesma relacionalidade que não permite a presença de um si mesmo e que nos condiciona à lógica do suplemento. Se não há um dentro e um fora, se é e está tudo acontecendo aqui e agora, estamos condicionados à gambiarra, a operar a invenção, improvisando indecidivelmente a partir do que já está e sempre esteve aí. Como aquele entendimento comum de gambiarra, de se improvisar com o que se tem à mão, a partir do imprevisto, que chega e expõe a falha constitutiva, o que torna impossível pensar sobre um preparar-se para a gambiarra, assim como a sua impossibilidade técnica ou metodológica, isto é, se virar com o que se tem à mão, como ação constituinte de toda a criação do mundo, compreendido como linguagem, como texto, como jogo dentro de uma estrutura infinita de infinitas combinações. A partir dessas primeiras considerações, pensar o currículo como o que acontece na escola e na aula é da ordem da ação. E nessa dimensão, poderíamos aproximar a ideia de prática, ideia muito disputada e muito relacionada à ideia de teoria, como se prática e teoria acontecessem em lugares e momentos diferentes. No caso do pensamento educacional brasileiro, esta distinção fundamenta a existência de todo um campo de pensamento sobre a prática de ensino e a didática. Ainda considerando os efeitos dessa separação entre teoria e prática, o ato de professar um conhecimento, uma teoria, pode até ser considerado um ato performativo, mas o conhecimento, a teoria não. Diante dessa encruzilhada, então, a intenção é pensar sobre uma teorização dessa ideia de prática, como uma teorização da ação a confundir o performativo e o constatativo, na noção de currículo como invenção e de educação como hospitalidade. E pode ser que urja uma vontade de apresentar uma história, de falar de si mesmo, de teorizar sobre essa ação, e nesse movimento, arriscar o delineamento de um método. Em nome do movimento de teorização incondicional do currículo, o caminho para reativar a promessa da educação por vir na educação de cada ato educativo talvez possa ser apontar desde o início a inventividade da minha história, como a invenção do que apresento para se passar como verdade, como forma de responder à verdade, em nome da invenção da verdade e da verdade como invenção. Dessa maneira, não se trata de uma questão de análise e solução, trata-se antes de uma questão de apresentação, de um certo como se, e se, talvez, associada à questão da profissão de fé, do professor, pensado performativamente. Dessa maneira, escrevi esse texto afirmando sua inventividade do começo ao fim. Esse falar de si como texto e como sujeito não produz coincidência ou presença a si mesmo, e sim se lança a aventura, doa o advento dessa mesmidade ao falar de si mesmo e do si mesmo como o outro. A ideia é não me apresentar como um sujeito centrado, necessidade e consequência da operação a partir de ideias positivadas como fundamento, e que sim, está ali respondendo e se constituindo como professor nessa correspondência e interdependência.
Esse movimento busca deslocar a questão da educação da junção injuntiva com o ensino e aprendizagem e no fundamento de um conhecimento em direção para pensar a educação nos termos da hospitalidade, da responsabilidade e da promessa. Mais do que operar a ideia de invenção, trata-se de assumir a falha constitutiva de qualquer projeto e a imprevisibilidade do que chega. E diante da indecidibilidade do que chega, assumir a única ação dupla possível e desejável, receber e inventar, acolher a relacionalidade do encontro. Dessa maneira, penso a educação em termos da hospitalidade incondicional, concedida antes mesmo da anunciação, da apresentação do outro, concedida mesmo àquele que não pede. Nesse entendimento, tal ideia não se confundiria com a empatia, porque, pensada nos termos de colocar-se no lugar do outro, a empatia também só é possível ao se colocar no lugar de um sujeito já dado, no lugar do que conhecemos, do que tomamos conhecimento, de maneira que se colocar no lugar também passa a ideia de uma posição de sujeito que se coloca na posição de um outro sujeito, ambas posições e sujeitos já dados e pré-definidos. Diante da imprevisibilidade de respostas, responder respostas como invenção, tomando a invenção como um improviso imprevisto através da tradução de um conhecimento. Esse conhecimento mesmo que é fundamento e está fundamentado em políticas públicas educacionais, em produções de diferenças sobre campos disciplinares, em entendimentos sobre currículo e em muitos entendimentos de educação que evocam ideias de ensino e aprendizagem. E se ainda falamos tanto de produção de conhecimento em contextos educacionais, é pela crença de que a propriedade de alguma coisa possa nos levar para um lugar para além de onde se está. E como a tentativa de experiência de um radical não conhecimento, é preciso, a partir de um conhecimento, dar a se perder, deixar, doar sem espera, sem garantia, diante do acontecimento educacional, porque as respostas serão indecidíveis e serão correspondidas por outras tantas respostas. Pensar a educação a partir dessas ideias e através de minhas experiências docentes, como minha experiência do possível e experiência possível a partir dessas ideias, não é simplesmente uma questão de escolha, de decisão, é uma questão de enunciação, de apresentação, de performatividade. Porém, antes, que também é durante, de responder ao acontecimento educacional, eu já respondi a outros tantos e incalculáveis atravessamentos. Respondendo ao que chega até mim, e por onde eu mesmo atravessei, venho de uma formação em História para a docência, uma formação buscada para formar para o que chega em contextos educacionais. A essa formação, respondi em processos seletivos para professor de escola pública e para o qual me comprometi em seguir respondendo. Mas nenhum compromisso é mecânico. Se o comprometimento fosse programável, se fosse da ordem do cálculo, bastaria seguir um roteiro de aplicação. Por isso, sigo falando de comprometimento para falar do professor na ordem de uma messianidade, na ordem da promessa. Num contexto abalado pelos nomes de Messias, é preciso diferenciar a messianidade do texto, do suplemento, do endereçamento, da tradução, com o messianismo da busca, da localização, de um Messias ou de entendimentos que operam ideias de uma ação sacrificial messiânica, voluntariosa. A messianidade aparece aqui na forma de promessa endereçada ao outro, ou prometer com do comprometimento. Penso o professor como aquele que professa como um compromisso declarativo, como um apelo em forma de profissão de fé ao saber. Essa associação busca aproximar movimentos que se diriam performativos e movimentos constatativos, descritivos ou teóricos. Uma profissão de fé, um compromisso, uma promessa, uma responsabilidade assumida, valem-se não de discursos de saber, mas de discursos performativos que produzem o acontecimento de que falam. Então, antes de e durante o pensar sobre a profissão do professor, acredito ser importante pensar
o que significa professar e o que fazemos quando professamos. Para além, mas ainda dentro da distinção entre constatativo e performativo, a ideia de trazer esses operadores seria complicar seus pressupostos, falando do lugar em que eles malogram e devem malograr. Tal lugar será decisivamente o que acontece, isso a que chegamos ou que nos acontece, o acontecimento, o lugar do ter lugar. Professar é dar um penhor, empenhando sua responsabilidade, é se comprometer declarando-se, prometendo ser isso ou aquilo, empenhando a própria palavra, como Derrida desenrola, por uma promessa pública, comprometer-se a se consagrar publicamente, a se dedicar, a testemunhar, até mesmo lutar por ela. E o que conta aqui é essa promessa, esse compromisso de responsabilidade. Vê-se que ele não é redutível nem à teoria, nem à prática. Professar consiste sempre num ato de fala performativo, embora o saber, o objeto, o conteúdo do que se professa, do que se ensina ou do que se pratica permaneça de ordem teórica ou constatativa. Como o ato de professar é um ato de fala e o acontecimento que ele é ou produz só depende dessa promessa linguageira, pois bem, sua proximidade da fábula, da fabulação, da ficção, do como ser, será sempre temerária. Assim, professar uma disciplina, professar um campo disciplinar, não é meramente ser seu profissional, seu praticante, seu professor na ordem do ensinar-aprender. Para a história, a filosofia ou qualquer outro campo disciplinar, professar uma disciplina é um compromisso de responsabilidade pública, e esse responder por, como promessa, guarda proximidade com a fabulação, com a ficção, com o como ser, aquém de uma dicotomia entre teoria e prática. Quando falo sobre deixar o acontecimento acontecer, como compromisso de responsabilidade em responder como professor de história, não faço essa afirmação na ordem do sujeito voluntarioso que possui o poder de deixar as coisas acontecerem. Essa é uma questão de hospitalidade e responsividade, um movimento de apresentação da subjetividade como invenção do outro e de si mesmo. E não sendo possível apresentar os meios para essas possibilidades, sem operar ideias de origem nem de fim para poder apontar os meios, a tentativa de caminho seria a apresentação de certas experiências incertas, experiências errantes, um remetimento à minha experiência como uma enunciação, como uma invenção da minha experiência possível e do possível a ser inventada na escrita. Sem querer responder às demandas restritivas e totalizantes de um relato autobiográfico ou de uma adequação à finalidade da educação. A ideia de história como invenção busca investir radicalmente na possibilitação de condições de aparecimento de histórias e subjetivações. E aqui entro eu, Bruno, como professor que teria desistido da finalidade projetada discursivamente para o seu ofício e também desistiu do fim do seu ofício. Em alguns momentos por desespero, em outros por não esperar nada. Não por falta de expectativa, mas por infidelidade à expectativa, de esperar alguma coisa, alguma mudança através de sua ação. Uma finalidade sem fim, que não apresenta um fim para si, para não ter fim, e assim como também para ter qualquer fim. Acho que acabo me tornando aquele professor meio metido a blasé, que apresenta questões sobre o não funcionamento de certos tipos de ideias, mas que está ali, envolvidão, no chão da escola, mesmo que esse chão esteja mais para um abismo, que está ali, investindo mesmo sem garantias, ao apresentar referências teóricas para falar de si, para inventar um si, para responder e para me responder. Não arrisco propor deixar de articular ideias de conhecimento, porque seria impossível. Por isso, jogo para frente, adio o momento dos estudantes responderem condicionalmente ao conhecimento histórico, como se ali, naquele momento e espaçamento da aula, estivéssemos liberados de uma condicionalidade. Porém, mesmo considerando o adiamento do momento dessa resposta, a educação, a escola, o professor, são atravessados pela condicionalidade,
por demandas sobrepostas e autoimpostas sobre sua função e sobre o que deveriam dar conta. Só posso responder pelo e como professor. E como professor de História, preciso dar conta do currículo de História, que chega por leis e políticas públicas. E mesmo se ignora essa dimensão, também chega em livros didáticos produzidos em correspondência a esses textos e como espectros do campo disciplinar. Assim também por demandas dos próprios estudantes, da escola, dos outros professores, das famílias, da comunidade. Articulando esses sentidos, o dar conta poderia então ser simplesmente dar conta do livro didático, sem querer abordar uma possível centralidade para criticar ou para projetar. Falo do uso do livro didático por ser um recurso que tinha disponível e que também acredito ser o mais disponível em escolas públicas por conta de políticas públicas educacionais, como o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. Sempre me incomodou a ideia de passar a matéria no quadro, e nem era por o entendimento de querer que minha aula fosse mais dinâmica, mas simplesmente por considerar que o livro didático estava ali à mão, disponível para isso. Reconhecia que o que estivesse neles nunca seria suficiente para dar conta do que quer que fosse para a contextualização que se propunha, principalmente para uma geração de amplo acesso à informação digital, fosse para projetos e produções de significações como forma de produzir um conteúdo garantidor, sem também querer trazer uma solução voluntariosa de apresentar o resumo, a minha versão do que seria mais importante dentro desse conteúdo. Muito se fala sobre o déficit de habilidades textuais, de leitura, de interpretação e de escrita. Por isso, pensava que trabalhar bastante com o livro didático poderia ser um exercício produtivo. E quando comecei essa problematização, já queria considerar um foco maior no texto e em entendimentos de habilidades textuais, considerando secundária, mas não sem importância, a relação estabelecida pelo estudante com o pretenso sentido do texto. Dessa maneira, pensava, vou pegar o texto do livro didático para trabalhar leitura, interpretação e escrita, e é isso. E a história, nesse entendimento, seria pensada como tema do livro lido nas aulas de história, tentando não condicionar a referência a alguma historiografia ou currículo de história. Assim, a leitura desse livro não tentaria dizer diretamente, revelar ou refletir sobre um conhecimento histórico, e sim trabalhar a interpretação textual dos estudantes. Mas esse direcionamento não é uma chave que, uma vez localizada, podemos escolher virá-la ou não. E essa é uma afirmação feita retrospectivamente pelo futuro dessa afirmação. Com certeza falhei e sigo falhando. Talvez a educação incondicional seja sobre isso, sobre a falha, sobre o erro, sobre o tropeço, sobre a gambiarra. E é mais do que o reconhecimento do risco que habita todo o ato de educação. Mesmo assumindo a possibilidade de ler esse texto como ficção, não pretendo operar ideias de crise ou de solução. Quando digo que falho na educação e a associo ao erro, é sobretudo e antes de tudo porque acredito que a educação deve ser sobre acolhimento, um movimento sobre si para o outro. Até mesmo o exercício de leitura e interpretação precisaria ser pensado para além de uma avaliação de correspondência que condicionasse formas corretas de apresentar a leitura de um texto. Mesmo assim, é preciso passar pelo condicional para poder pôr de volta a incondicionalidade em jogo. Então, as determinações pedagógicas de avaliação, tanto quantitativa quanto qualitativa, tanto metrificadas quanto conceitualizadas, operam essa condicionalidade a qual é preciso responder. Nem que seja para se adequar à forma de registro, à forma de arquivamento e de históricos e boletins escolares. Em vez de querer contestar diretamente as formas de avaliação ou propor formas avaliativas, o que eu fazia, ou talvez o que eu podia fazer, era jogar com esses números usados para avaliar. A ideia de jogo atravessava a produção de cada nova atividade de aula, pensada tanto quanto uma possibilidade teórica, quanto baseada em toda a vivência de jogos eletrônicos que sempre ocuparam tanto a minha atenção, assim como a de muitos estudantes. Tentando negociar
o envolvimento dos estudantes com esse jogo, eu pensava em tarefas bônus ou condições bonificadoras, como entregar a atividade em dia. Porém, mesmo condicionando a concessão de pontos de avaliação, tentava não o fazer através de ameaças, mas sempre falando que existia um limite. No caso dos sistemas de avaliação bimestral ou trimestral, o limite determinado era o dia do conselho de classe, principalmente porque eu, o professor, teria me comprometido a responder sobre a avaliação das minhas turmas. Então, esse seria o momento final de levar todas as respostas dos estudantes naquele trimestre, o momento do meu comprometimento com a responsabilidade de responder sobre o comprometimento e a responsabilidade dos estudantes. E este texto foi construído na intenção de falar histórias que flertam com a invenção, tentando seduzir a imaginação do outro, do estudante, do professor, do leitor, e na operação de significantes de afeto, talvez provocar uma abertura para o acolhimento, para o dizer sim a todo encontro, toda invenção, toda ficção, toda história. Seguindo esse caminho, apresento o fim desse texto como se estivesse pensando minha reapresentação na escola para o início de um ano novo letivo. E a questão que assombrou esse texto me assombrava nesse reencontro. Será que o professor estaria preparado para operar a ideia de uma educação como hospitalidade? De orientar a sua ação a partir do que estaria antes e sempre presente a qualquer ideia de ensinar, estudar, aprender? Pensar como nós, professores, agimos em momentos nos quais essas expectativas estariam assumidamente suspensas por motivos cotidianos, não trágicos, como a semana de carnaval ou a semana entre a recuperação e o conselho de classe, por exemplo, pode ajudar no exercício de produzir outras formas de se estar presente no acontecimento educacional, produzir outros entendimentos sobre como somos professores, o que fazemos, como respondemos, como apresentamos nossas fantasias de educação e de carnaval. Um grande desafio do ser professor, do ser sujeito professor, é pensar sobre os efeitos de subjetivação operados pelo seu professário educacional e como eles se relacionam com a relacionalidade constitutiva que atesta a nossa vulnerabilidade e finitude. Arrisco afirmar que o pensamento educacional tem enfrentado mais a questão da vulnerabilidade e da finitude do que afirmado a relacionalidade de todo ser, como em projeções educacionais que operam entendimentos de salvação. Por isso, professores esperam a atenção de seus estudantes para as importantes lições que têm para dar e esperam pela redenção de sobreviver à sua própria finitude através do conhecimento ensinado aprendido, como se o conhecimento pudesse apresentar em si a superação da morte pela vida, e com esse conhecimento aprender a saber viver. E se for para falar ainda da questão da aprendizagem, que seja na forma de um aprender a viver com, a estar com, a alteridade toda outra que nos assombra e nos constitui, como forma de se pensar uma política da memória, da herança e das gerações. Na condição de professor, estaríamos dispostos a tratar o ensinar a aprender como dádiva, como dom incondicional, e aceitar a impossibilidade de garantir a salvação através da nossa ação? Impossibilidade que nos possibilita e nos obriga a agir na ordem do professar, da promessa, da repetição, sem fim e sem finalidade, e insistir no viver da vida, no lugar de um saber sobre a vida, garantidor de efeitos esperados. Resgato aqui a beleza e o risco de pensar o saber deixar, antes mesmo do saber viver, como uma aposta necessária no deixar viver, no deixar a vida viva. E não se trata de uma apatia diante das coisas, pelo contrário, diz respeito à atitude desejável diante do acontecimento da relacionalidade com o outro, para além de qualquer definição. Saber deixar viver seria, assim, saber dizer sim para o que chega, saber afirmar a vida e deixar seguir a alteridade que nos constitui nessa travessia. Todo o entendimento operado sobre a ideia de professar pode ser pensado como uma tarefa de cuidado com, seguindo a preocupação de considerar a escola como um espaçamento e momento de encontrar com
do viver com, do estar com a diferença, com o outro, com a alteridade totalmente outra. E o que chamei de momento inaugural da educação, pensada como relacionalidade, cobra certos afetos e comportamentos, chama para a abertura da umidade, chama para os humores de recriação e recreação, condição afetiva para a atenção, o acolhimento, a paciência, o amor, afetos que tocam em ritmos e locais que não são comuns no mundo neoliberal hipercondicional que vivemos, por um movimento de tentar construir uma maturidade afetiva, um exercício de responsabilidade afetiva entre professor e estudante, como condição de possibilidade da educação pensada como relacionalidade. Retomo tudo em todo lugar ao mesmo tempo para pensar sobre a ação desejada, como se isso fosse possível para a educação pensada como relacionalidade. Ser gentil. Quando não souber o que ser, e o momento do não saber é todo e a cada momento inaugural. Na loucura do momento de uma decisão digna desse nome, seja gentil com o outro e com si mesmo. Por isso, o ser gentil não entra aqui como um nome a ser seguido, porque ele deve ser justamente e por justiça quando não se sabe o que ser. Talvez o discurso da relacionalidade não tenha tanta força para enfrentar poderes que vulnerabilizam vidas. E nem por isso seria possível ou desejável enfrentar a vulnerabilidade, essa força fraca que constitui toda e qualquer relação de poder, sempre como relacionalidade. Dessa maneira, meu pensamento se orientou para a desconstrução de estratégias de fixação da alteridade, para compreender como professores buscam se constituir no espaço da educação escolar. A vontade era de falar para os meus camaradas de sala dos professores que a educação não tem e não deve ter finalidade, não deve ser condicionada, que ela não deve servir para reduzir desigualdades, para formar, para conscientizar. Por isso, não deveria ser garantia de nada. Ela deve ser garantidora, garantidora da abertura para o acolhimento, da chegada e do viver com o outro. Tal pensamento atravessa a questão material da vida sem a intenção de se ater a uma possível materialidade das coisas. Essa preocupação material diz respeito às condições de vida e de vivência do outro que chega, porque mesmo o evento da chegada do outro sempre ser da ordem do indecidível, é preciso também pensar sobre as condições de chegada desse outro. Essa preocupação diz respeito tanto sobre as condições que o poder público oferece para a população, para que os estudantes possam ir e permanecer na escola, quanto sobre como respondemos a esse entendimento de educação como relacionalidade. Tratar a educação a partir de algum fundamento condiciona toda a possibilidade de chegada do outro, como se fosse preciso definir o que chega e como sai da escola. Falo de escola pública e falo sem querer mobilizar, por um lado, discursos de falta, de ameaça, de crise, ou, por outro lado, discursos identitários, de pertencimento, de lugar de fala, porque talvez fosse o esperado ao abordar esse tema, sendo eu um professor de escola pública. E se tento falar a partir da minha experiência, todo o meu estudar e professar também foram em escolas públicas. Mesmo sem querer falar mais sobre essa trajetória, assumo que acabo gerando expectativas de que eu, vindo de onde veio, teria o poder e a legitimidade para falar sobre essas questões. Porque parece que sempre respondo a partir e para a educação e a escola pública, esse lugar que vejo como espaço de se virar com o que se tem à mão, não como conformismo ou submissão, e sim como ação possível diante do que acontece, como gambiarra. O chamado direito à educação busca garantir o acesso e a permanência na educação básica de todo estudante em idade escolar a partir de políticas universalistas e universalizantes. De maneira que a escola pública se tornou, por determinação e excelência, o lugar que a tudo e a todos deve receber, deve acolher, o que para muitos se apresenta como necessidade de abrigo, de alimento, de afeto. A escola pública, dessa maneira,
passa por um lugar de acolhimento antes mesmo de se considerar o motivo e a serventia desse movimento escolar e educacional. Resta ainda pensar o que acontece quando assumimos uma ideia de currículo como contextualização radical, como invenção sem garantias em momentos nos quais a educação acontece. Como operar uma ideia de invenção nesse movimento? Talvez possa ser pela repetição da errância, daquilo que vaga em torno de uma certeza, ou também pela deformação de um texto sobre o professor de história que pouco fala de história e que quem sabe faça os leitores tremerem diante desse mistério sem revelação. Minha pesquisa segue pelos monstros, passando por videogames até chegar à figura do herói. A narrativa do Salvador é constante, desde um discurso religioso, passando por histórias audiovisuais, até chegar ao discurso educacional. Aqui o professor é tomado como herói, como salvador da educação e do futuro, salvando o futuro pela educação. Um problema que busco abordar sobre o uso dessa linguagem de herói associada ao professor é a responsabilização da ação do professor diante de um estudante que precisa ser salvo de sua condição, que precisa ser salvo do que ameaça a sua condição de vida. Mesmo quando, diante dos problemas, não triunfa no fim, seu ideal sobreviveria a ele. Não por acaso, o discurso sacrificial também acompanha essa produção de sentido, como nos discursos que romantizam as ordalhas da docência. Mas que herói é esse? Seria possível apenas essa figura de herói da salvação e do sacrifício? Não pretendo apresentar um discurso anti-herói, mas algumas figuras de anti-herói são interessantes para pensar outras metáforas possíveis, como a ideia de professor. Mesmo sem poderes, sem inimigos, sem salvação, e ainda assim heróico na performatividade de seu compromisso de responsabilidade. Sigo pelo caminho da metaforicidade e fazer textos falarem aquilo que previamente talvez não pretendessem dizer, e dessa maneira operar um entendimento sobre aquilo que faz qualquer texto ser constituído textualmente e contextualmente. Opero, então, entendimentos de heróis relacionados à ideia de aventura, fantasia e humor. Pensei a ideia de herói relacionada à assinatura, a ideia de aventura relacionada ao acontecimento e a ideia de contexto relacionada à fantasia. Enquanto o humor parece não entrar nessa cadeia associativa, é justamente ele o que contamina, o que flui, o que faz fluir e secreta sobre o propósito muito seco da escrita e da escritura de todo o texto. Esse propósito muito seco, inauguralmente, foi pensado como uma espécie de acróstico relacionado ao título original do texto, assinatura, acontecimento, contexto, signature, événement, contexte, SSC, SEC, seco em francês. Essa associação estaria tentando fazer seu texto falar sobre algo que em princípio não estaria ali, como o próprio Derrida admite fazer. A escrita e a sua racionalidade são A escrita e sua racionalidade são relacionadas à secura, ao seco, aquilo que parte, separa e racionaliza, enquanto o úmido, a umidade do úmido, ou humor, poderia ser pensado como aquilo que une e que afeta, que secreta e dissemina, como possibilidade de sentidos. Leva em conta certos sentidos de heroísmo e messianismo associados a essas ideias e ainda assim insisto na ideia de herói, como forma de tentar inverter e deslocar essa ordem conceitual. Assim, relacionei a ideia de herói à assinatura como questão de autoria, de apresentação, de subjetivação. E como estou falando de professor e do professar, sugiro então pensá-lo também como o herói da promessa. Não o herói prometido de alguma profecia, e sim o herói que promete, que professa uma promessa de aventura. Chego então ao herói da aventura, do aventurar-se, aquele que apresenta e se abre à aventura, à sorte, ao risco, ao porvir de todo acontecimento. E como se apresenta esse herói da aventura?
através da fantasia, entendida tanto numa dimensão imaginativa, ficcional, inventiva, quanto como questão de apresentação e performatividade. Quase como no quadro Snatch Game de RuPaul's Drag Race, como uma ideia de fantasia sobre fantasia sobre fantasia. O professor fantasiado, o professor da fantasia, pode então ser pensado assim a partir de metáforas impossíveis, de um como se, que tentaria provocar aberturas em entendimentos de personalismos e personagens para pensar o professor como um herói, assim como um herói como professor, assim como a figura do herói da fantasia como uma drag queen. Faço todo esse rodeio para fazer um lip sync com Ranieri e tentar aproximar a figura do pesquisador em currículo da drag queen, porque concordo que há algo de montagem, de make-up, na pesquisa que tem também a ver com uma improvisação dentro de uma cena de constrangimento, como na ideia de gambiarra novamente. O interesse que busco na ideia de drag queen é um montar-se como derivar-se a si mesmo, borrando qualquer distinção entre teatralização e política. Um professor que chegasse para sua aula fantasiado geraria muitos humores, principalmente se nenhuma expectativa é projetada para além da presença performativa daquele corpo. Assim como um professor que se apresenta como se fosse um personagem, com a possibilidade do humor e da umidade. E dessa maneira busco pensar um professor que faz rir e rir, principalmente rir de si mesmo, não como um caminho necessariamente possível pelo humor, mas para pensar possibilidades no processo de desconstrução do messianismo associado à figura do herói. Rir dos tropeços, rir dos erros, rir da repetição, rir da proximidade de um herói travestido do avesso de sua referencialidade, mudando o foco de oposições binárias como salvador e salvado, herói e vítima. Ainda operando entendimentos sobre metaforicidade, não se trata apenas de pensar possibilidades educativas a partir da performatividade de um professor, e sim, principalmente, escrever histórias sobre respostas dadas na radicalidade do contexto educacional. Poderiam ser histórias sobre aulas em que esse professor fez lip sync com os alunos, se maquiou e se montou em aula, apareceu como Chapolin, apareceu como irmão do Jor-El, apareceu como Monkey D. Luffy, e, ao mesmo tempo, pensar questões sobre professar e educação a partir desses personagens e da própria ideia do professor como personagem, zoneando como demarcação e como confusão, a partir de um eu professor que escreve sobre o professor como personagem. Pensar a educação deveria ser sobre isso, pensar sobre o acontecimento do encontro com o que chega como por vir. E as palavras dessa frase não foram escolhidas ao acaso. Algumas delas guardam uma referencialidade comum no latim a partir do verbo venir, vir, e de algumas de suas variações, como evenire, acontecer, invenire, encontrar, e advenire, chegar. A ideia operada através de todo esse texto sobre a educação como hospitalidade pode ser pensada tanto como encontro quanto como invenção, em resposta ao que chega como porvir, como sorte de inventar subjetividades outras que não se encerrariam numa ideia de mesmidade. Deixo uma chamada para o replay dessa apresentação, porque afirmo aqui que escrevi cuidando para que nesse jogo de palavras fosse possível testar e sugerir estas trocas. Uma história contada sem um fim definido pode parecer não ser de interesse de políticas públicas curriculares que buscam dar conta das finalidades da educação e dos meios para se alcançar esse fim. Porém, para um currículo pensado como contextualização radical, o interesse seria sobre como responder ao outro que chega e constitui toda a relacionalidade, e toda a ideia de mesmidade como relacionalidade. Sempre negocio propostas visando não reprovar alunos baseado em entendimentos secos, racionais de educação e políticas curriculares. Ao mesmo tempo, troco ideia tentando sensibilizar os humores dos professores para uma educação mais acolhedora, respondendo e respeitando o outro e a alteridade totalmente outra. Mesmo que o chamamento ao ensino-aprendizagem
Mesmo que o chamamento ao ensino, aprendizagem e conhecimento continue a pesar, ao final não é essa a questão. Nunca foi questão de solucionar ou superar, apenas e sempre responder e responder. Uma hiperresponsabilidade, como compromisso de responsabilidade. Poderíamos pensar que professores vão à escola esperando exercer sua profissão de ensinador, de mediador da aprendizagem, e por isso precisariam encontrar um estudante disposto em sala de aula. Políticas públicas curriculares também presumem um estudante disposto a aprender aquilo que chega como fundamento para horizontes de expectativas trazidos de fora e prometendo a saída de uma situação criada e localizada. E será que o professor estaria preparado para operar a ideia de uma educação como hospitalidade, de orientar a sua ação a partir do que estaria antes e sempre presente a qualquer ideia de ensinar, estudar, aprender? Pensar como nós, professores, agimos em momentos nos quais essas expectativas estariam assumidamente suspensas por motivos cotidianos, como eu falei, do carnaval, pode produzir outras formas de se estar presente no acontecimento educacional, produzir outros entendimentos sobre como somos professor e como respondemos e apresentamos nossas fantasias de carnaval. Sei que é preciso repetir novamente toda essa apresentação das primeiras aulas para os estudantes que chegam na escola após a semana de carnaval. Por isso insisti nesse tema. Assim como repeti essa mesma ação no ano anterior, e repetirei. Por isso, repito que a educação não deve ser sobre avanço, sobre progressão, sobre desenvolvimento. Educação é repetição sem fim. E como repetição, é a afirmação da relacionalidade. É o sim do acolhimento do outro que constitui a educação mesma. E ao final de tudo, afinal, estive eu apresentando exemplos de um cotidiano escolar vivido enquanto escrevo essa conclusão para responder se, afinal, é possível ensinar qualquer história? Ou escrevo para parecer como se fosse isso, e, na verdade, numa ideia de verdade, eu estaria inventando todas essas histórias. E é tudo invenção mesmo, invenção do outro como invenção de si mesmo. Esse mesmo que escreve e encerra o texto. Quem? Onde? Bem aqui, eu mesmo.